Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Theo, prazer. Eu sou um dos admins do canal. Em relação à teoria de hoje, eu vou falar um pouco sobre Hua, o novo MV de Hydra. Mas antes disso, vou deixar o salve para as pessoas que pediram nos vídeos anteriores. E lá se vai um salve para Miguel Salvado, K-Love, Minha, Yasmin Durão Souza, K-Popper e Animeira e Thaís Brunelli. Sim, está correto. Jagger usou a melhor inspiração para o MV, as estações do ano, e tudo isso para esquecer o amor que se foi. Hua é um MV com várias referências a inverno, verão e primavera, mas por que? Bom, cada estação é uma fase do amor. Na próxima cena vemos Yuki, que está sobre o inverno também, que fala exatamente sobre como seu amor decepcionou, como um fake love. O MV ao todo tem uma vibe bem chinesa, principalmente nas partes da Yuki e Shuhua, que foi inspirado em uma vibe, abre aspas, cultural, fecha aspas. Mas voltando, Yuki, assim como Soyeon, está presa no inverno. O cenário de Yuki não é por puro enfeite de jeito nenhum. As lanternas ao redor de Yuki, o que simbolizam? Bom, as lanternas mais comuns são as vermelhas ovais, decoradas com amarelo dourado, que representam a prosperidade e boa sorte. Lá na China antiga, as famílias penduravam lanternas coloridas na entrada de casas e ainda escreviam enigmas em pedaços de papel, e ficavam penduradas ou desenhadas na lanterna. A resposta tinha que ser adivinhada a partir de uma palavra, um poema ou uma frase. Adivinhar o significado dos enigmas, que geralmente eram intrigantes, tornava a celebração mais interativa e divertida, o que estimulava as pessoas a criar lanternas cada vez mais bonitas e elaboradas, e os enigmas mais interessantes. Sem contar que tem uma cultura bem antiga, onde os chineses fazem uma lanterna com seu, abre aspas, amor desejado, fecha aspas, e soltam pelo céu fazendo um pedido, os dois juntos, viu? E o que é uma dama que está querendo sair do seu inverno. Esse é o seu desejo, mas, entretanto, esse desejo não pode ser feito sozinho, e isso foi o que Yuki fez, assim fracassando. Já a Sujin já superou seu trauma do amor e está pronta para queimá-lo. Ela está na última fase do amor, o verão, e queimando ele deixará de simplesmente existir, e é isso que ela exatamente quer. Os leques ao seu redor são uma coreografia tradicional de danças do leques, feito pelas damas, ou seja, mulheres, em algumas culturas. Na China, o leque remonta a tempos longínquos. Dizem que arqueólogos que remontam desde o Neolítico, antes da Idade dos Metais. Resumindo todo o Paranauê, o leque simboliza poder. Algumas damas usavam leques para esconder o rosto, mais ou menos a sua verdadeira face de víbora, ou melhor, de patroa. A cena se passa para Minnie, onde está presa em seu próprio inverno. Como todas as outras, Minnie não estava pronta para esse inverno e também está presa. Miao e Shuhua, o outono, a estação onde o gelo se descongela e começa a morrer. Miao já conseguiu sair de seu inverno por quase completo, mas está perdida e isso é demonstrado na cena que ela corre sobre um corredor. Percebe que esse é o local onde não tem neve, só do lado de fora. Mas seu olhar para trás demonstra seu medo, seus traumas ainda estão sob seu olhar e mente. Tanto que em outra cena ela diz, eu carrego traumas de meu relacionamento. Já sobre a Shuhua, ela está descongelando. Seu inverno está acabando, significa que seu outono estava chegando, e tudo depende se ela fazer queimar igual a Sojin. Logo em seguida temos um refrão super lindo da rainha Soyeon, que infelizmente está presa sob a cadeia do inverno em seu coração. Ela não consegue sair, e Yuki também não, tanto que está ao lado de Soyeon, as duas vestidas preto, que simboliza a cor do arrependimento em alguns lugares de cultura. Mas Soyeon está determinada, não pretende se render ao inverno e pretende queimar até não sobrar chamas sobre esse amor. E como eu disse, Yuki deveria queimar, e ela diz, vou queimar até ter minha primavera novamente. Já os corvos ao redor das duas, é recente a associação do corvo com o mau agouro, a morte, o azar. Entretanto, muitas culturas acreditam que essa ave mística simboliza aspectos positivos, como por exemplo,
Para os amerindios, simboliza a criatividade e o sol. Para os chineses e japoneses, o corvo simboliza a gratidão, o amor familiar, o mensageiro divino, que representa o bom presságio. Logo em seguida, temos uma cena onde todos estão em um lugar cheio de flores, de primavera, obviamente, simbolizando que mesmo presos em outra estação, todos temos direito de ter esperanças em voltar para a primavera. E sim, todos conseguiram queimar, suas esperanças nunca são inválidas. Logo temos o semifinal do MV, onde parece Mion e Minnie, todos estão sobre o fogo queimando a última chama de seu amor perdido. Mas Minnie e Mion ainda estão presos aos seus traumas, e a Churua é a prova disso, já que a flor que ela segura simboliza quase o mesmo. Em algumas culturas, a rosa azul tradicionalmente significa mistério ou a busca do alcance do impossível. Acredita-se que elas tragam ao dono juventude ou a realização de um desejo. Historicamente, o simbolismo vem do significado das rosas na linguagem das flores. Agora, algumas explicações do porquê o MV é inspirado sobre a cultura da Yuki e Churua. A nossa chinesa não é totalmente fluente em seu coreano, então os garotos resolveram dar o foco na coreografia para Yuki, já que quem divide as linhas são elas mesmas, e não é apropriação cultural se a cultura veio das chinesas do grupo. Logo no começo do MV vemos uma árvore. Ela passa pelas 4 estações: verão, outono, primavera e inverno. As árvores geralmente são símbolos da vida, então é exatamente isso que a cena demonstra, o quanto somos afetados pelas experiências repentinas. E é isso, galera. A teoria vai acabando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, que vai nos ajudar muito. Compartilha também com seus amigos neverlands, que isso também ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal para não perder outro vídeo que vai vir por aí. E obrigada quem ficou até o final do vídeo. Tchau!